Olá, estamos de volta então, dando continuidade ao estudo final da Lei 8.213 e vamos começar tratando de meios de pagamento. O que é isso? Quando você obtém um benefício da Previdência Social, você quer receber o valor correspondente. Isso é no banco, claro. Mas banco você pode ter uma conta corrente, deposita na minha conta, ótimo. E se você não tiver conta no banco? Por que você não tem conta no banco? Sei lá, não gosto. Ou porque o banco não me quis. Não quis uma conta corrente minha. Em situações como essa, como é que eu posso receber um benefício se nem conta corrente eu tenho? Será que eu vou ser obrigado a abrir uma conta, pagar aquelas taxas bancárias? Absolutamente não. Existem várias formas de receber o benefício. Você pode pedir que o depósito seja feito na sua conta, isso não é bom para a Previdência. Tá? Bom é quando a Previdência disponibiliza uma conta e você pode movimentar essa conta. Você pode ir lá e sacar o dinheiro dessa conta sem ter um compromisso com o banco. Pode acontecer também. O que você quer? Um cartão para sacar o dinheiro. Só isso. Você não quer cheque, não quer cartão de crédito, tudo bem. Isso já está previsto num convênio entre a Previdência e a FEBRABAN. A Previdência, ela abre uma conta no seu nome, você pode movimentar essa conta e você não vai ter custo nenhum. O problema é que a Previdência faz isso, o sujeito vai lá, conversa com o gerente e tal, o gerente acaba convencendo o sujeito a abrir uma continha, aí pronto, aí as taxas bancárias começam a incidir. Mas ele não é obrigado a abrir uma conta corrente, ele pode movimentar o seu benefício via cartão magnético. Onde é que está isso? Corta aqui para a tela. Aqui, ó, no artigo 113 da Lei 8.213. O benefício poderá ser pago mediante depósito em conta corrente ou por autorização de pagamento, conforme dispuser o regulamento. Qual a vantagem do segurado receber por autorização de pagamento? Ele não paga nenhum tipo de taxa bancária. Ele tem um cartão magnético, ele vai lá e saca o benefício. Tranquilo? Show! Empenhorabilidade do benefício. Bom, dinheiro é sagrado, né? Principalmente o nosso salário, a nossa aposentadoria, mas o dia a dia, às vezes, é muito caro e a pessoa acaba se endividando. Ela se endivida, você não paga, às vezes o outro lado entra na justiça com um processo de execução, o juiz te cita para pagar, você não paga e começa a constrição patrimonial. Penhora, arresto, indisponibilidade de bens, todas essas medidas processuais vão querer colocar a mão no seu patrimônio, né? Mas existe, por exemplo, uma regra que isenta, né, determinados bens desse tipo de constrição. Para quem não sabe, o seu anel, por exemplo, né, de noivado, é impenhorável. Mesmo que você tenha uma dívida, ele fica lá bonitinho com você. O mesmo acontece com os benefícios previdenciários. Ninguém pode penhorar sua aposentadoria para pagar uma dívida. Vamos lá, corta para cá. Salvo quanto a valor devido à Previdência Social e a desconto autorizado por esta lei, já veremos quais são, ou derivado de obrigação de prestar alimentos reconhecido em sentença judicial, o benefício não pode ser objeto de penhora, de arresto ou de sequestro, sendo nula de pleno direito a sua venda ou cessão, ou a constituição de qualquer ônus sobre ele, bem como a outorga de poderes irrevogáveis ou em causa própria para o seu recebimento. Já vi um sujeito que morreu e fez o testamento, a minha casa fica para o meu filho, meu carro fica para minha filha, e ele colocou assim, a minha aposentadoria fica para a minha empregada, né? Obviamente que ele não poderia fazer isso, mas o importante é que você saiba, os benefícios são impenhoráveis, tá? A não ser que você tenha uma dívida com a própria Previdência Social, a não ser que você esteja devendo pensão alimentícia, aí o juiz manda descontar na fonte, né, os 10, 20, 30%, ele é impenhorável, mas, digamos, essa salvaguarda não é absoluta, existem exceções. Quais são essas exceções? Está no artigo 115. O que é que a gente pode descontar dos benefícios previdenciários? Primeiro, contribuições devidas pelo segurado à Previdência Social. Sei lá, a Previdência apurou que lá no passado ele estava devendo um dinheirinho lá, então eu posso descontar do próprio benefício. Claro, dentro do devido processo legal, concedendo ampla defesa e contraditório. Segundo,
pagamento administrativo ou judicial de benefício previdenciário ou assistencial indevido, tá? A Previdência pagou um benefício e depois descobriu que não deveria ter pago, tá? Ou pagou mais do que devia. Nessas situações, eu posso descontar do benefício uma parcela que não exceda 30% de sua importância. Então, segunda exceção. Também se desconta o imposto de renda, pensão alimentícia, tem que ser decorrente de sentença judicial, mensalidades de associações e demais entidades de aposentados legalmente reconhecidas, desde que autorizados por seus segurados, né? Tem tanta associação aí de aposentado que, autorizado aqui pelo dispositivo, acaba descontando na fonte essas mensalidades. Às vezes o segurado tem preguiça, nem lembra mais onde é que a sede, acaba deixando para lá. E aí são bilhões e bilhões. Eu ouvi dizer que são 3 bilhões nessa situação de descontos em benefícios para associações de aposentados. E o famoso consignado, né? Então o sujeito tem uma aposentadoria, vai lá no banco, pede um empréstimo, e esse empréstimo ele vai ser descontado do valor da aposentadoria. Em qual percentual? Bom, até o limite de 35%, tá? Sendo que 5% é específico para despesas com cartão de crédito, tá? Cartão de crédito também pode fazer o desconto lá, mas aí dentro do percentual máximo de 5%. Se for empréstimo, 35%. Então, repare o seguinte, aqui é o 6, é o empréstimo bancário. O 2 é quando você recebeu além do devido o seu benefício. Então, a Previdência quer ir lá descontar e o banco também quer descontar o empréstimo que fez para você. E aí, pronto, chegou num limite, porque o banco com 35%, Previdência descontando 30%, já seriam 65% do benefício. Complica, né? Quando houver esse conflito, quem ganha? Óbvio, ganha a Previdência Social. Nas hipóteses de dívida com a Previdência e dívida com o banco, haverá prevalência do 2, dívida com o INSS. Então, primeiro ele paga o INSS, depois ele paga o banco. Tranquilo? E lembrando que as dívidas com a Previdência, elas também podem ser pagas em parcelas, ou seja, pode dividir sem juros, tá? A sua dívida com a Previdência Social. Bom, no final do ano, o sujeito às vezes tem que declarar imposto de renda, aquela coisa toda, e ele precisa de um demonstrativo de tudo que ele recebeu, todos os descontos, quanto que foi descontado de imposto de renda. A Previdência, por lei, é obrigada a fornecer esse demonstrativo. Será fornecido ao beneficiário demonstrativo minucioso das importâncias pagas, discriminando-se o valor da mensalidade, as diferenças eventualmente pagas com o período a que se referem e os descontos efetuados, para ele poder fazer uma contabilidade ligada ao imposto de renda certinho. Tranquilo? Inscrição em dívida. Pois bem, quando você deve ao governo, o governo quer te cobrar. E aí existe todo um procedimento disciplinado, que é a inscrição em dívida. Depois essa dívida é cobrada na justiça. Aqui está chovendo no molhado, está dizendo se você tem dívida com a Previdência, óbvio, ela vai ser inscrita em dívida ativa. Posteriormente ela vai ser cobrada do devedor. Acompanha comigo aqui na tela, mas nem vamos perder muito tempo. Serão inscritos em dívida ativa pela Procuradoria-Geral Federal os créditos constituídos pelo INSS em decorrência de benefício previdenciário ou assistencial pago indevidamente. O cuidado aqui é porque existe a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ela cobra tributos. Tá? Aqui a dívida não é tributária. Como essa dívida não é tributária, a sua cobrança será feita pela Procuradoria-Geral Federal.
a PGF, e sabemos que a PGF é um dos braços da Advocacia Geral da União. Então, quando se afirmar numa questão que a cobrança é feita pela Procuradoria da Fazenda Nacional, diga que está errado. A cobrança é feita pela PGF, Procuradoria Geral Federal, tendo em vista que não se trata de uma dívida tributária. Beleza? Fora isso, ele trata aqui alguns procedimentos que não são tão importantes, mas depois com calma você pode fazer uma leitura só para não ficar ressabiado achando que deixou de ler algo importante. Convênios. Pois bem, o INSS ele tem muitas agências, né, um número menor do que 2.000. Mas, para facilitar a vida da Previdência, às vezes você tem uma empresa, né, uma Petrobras, você pode ter um Banco do Brasil, uma Caixa Econômica Federal, que tem muitos funcionários, são empresas sérias, e aí a Previdência pode tentar, por meio de convênio, facilitar a sua vida. De que forma? A empresa, o sindicato ou a entidade de aposentados devidamente legalizada poderá, mediante convênio com a Previdência Social, encarregar-se relativamente ao seu empregado ou associado e respectivos dependentes de quê? Então, Petrobras fez um convênio com a Previdência. Fala assim, Previdência, deixa comigo. Quando um de meus empregados quiser se aposentar, eu pego a documentação, verifico que está tudo bonitinho, depois eu te mando só para você analisar e falar se realmente ele pode se aposentar. E aí, meu trabalhador não precisa comparecer à agência. A gente fala aqui tete a tete, Petrobras direto com a Previdência Social. Geralmente, esse convênio viabiliza a existência de um posto Prisma dentro de cada uma dessas empresas. Então, esse convênio viabiliza o quê? Processar só o requerimento, tá? A Petrobras não vai dar aposentadoria. Ela vai receber o pedido de aposentadoria, vai verificar se tem todos os documentos e vai encaminhar à Previdência Social. Então, o convênio permite que essas empresas, sindicatos, recebam o requerimento de benefícios, prepare, instrua esse processo para quê? Para ser despachado pela Previdência Social. Então, esse empregado público, por exemplo, não precisou ir a uma agência da Previdência. Pode também submeter o requerente a exame médico, inclusive complementar, encaminhando à Previdência Social respectivo laudo, tá? Então, o próprio médico da empresa vai lá e diz, ó, o cara está estrupiado, está precisando aí de 40 dias porque quebrou o braço. Aí a Previdência olha aquele laudo para quê? Para homologação e posterior concessão de benefício que depender de avaliação de incapacidade. Também facilita bastante, diminuindo o número de perícias médicas a serem feitas pela Previdência Social. Também, ó, pode ter pagamento de benefício. Nem acho isso muito estranho, porque a gente já sabe, por exemplo, que a empresa paga o salário maternidade. A empresa, por exemplo, paga o salário família. O sindicato poderia pagar o salário família para trabalhadores, digamos, avulsos, sem problema. O convênio poderá dispor sobre o reembolso das despesas da empresa. A empresa vai lá e monta uma sala com mesa, cadeiras, ar-condicionado para recepcionar esses empregados. Teve um custo. Será que a Previdência tem que reembolsar? Diz o parágrafo único, sim, que o convênio poderá dispor sobre o reembolso das despesas da empresa, do sindicato ou da entidade de aposentados devidamente legalizada, correspondente aos serviços previstos nos incisos 2 e 3, ajustado por valor global conforme o número de empregados ou de associados, mediante dedução do valor das contribuições previdenciárias a serem recolhidas pela empresa. Então, a Previdência pode estabelecer alguns parâmetros, empresas até 1.000 empregados, reembolso é de tanto, de 1.000 a 2.000, reembolso é de tanto. Isso aqui é para que a empresa, querendo ajudar a Previdência, não tenha nenhum custo a mais na criação, por exemplo, de uma sala, de uma área para receber essa documentação. Tranquilo? Bom, 118 nós já conhecemos lá do acidente do trabalho, corta para mim, sabemos que o acidente do trabalho traz algumas vantagens para o trabalhador. Uma delas é o depósito de FGTS durante o afastamento desse trabalhador e o segundo é a estabilidade, quando ele cessar o auxílio-doença. Estabilidade, no mínimo,
12 meses. Tranquilo? Volta para cá. Então, olha só. O segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantido pelo prazo mínimo de 12 meses, eles gostam muito de trocar mínimo por máximo nas questões de concurso, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa. Também gostam muito de rebuscar a partir de quando essa estabilidade conta. Ela conta após a cessação do auxílio-doença. Às vezes a questão diz após o retorno ao trabalho, está errado. Conta a partir da cessação do auxílio-doença. Auxílio-doença cessou na sexta, já está contando. Ah, não conta da segunda quando ele voltar a trabalhar? Não, segue a lei. É após a cessação do auxílio-doença que começa a contar essa estabilidade de no mínimo 12 meses. Tranquilo? Beleza. Prevenção do acidente do trabalho. Nunca vi o 119 cair em concurso, mas sempre tem uma primeira vez. Não diz nada demais, não. Por intermédio dos estabelecimentos de ensino, sindicatos, associações de classe, Fundação Jorge Duprá Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, Fundacentro, órgãos públicos e outros meios, serão promovidas regularmente instrução e formação com vistas a incrementar costumes e atitudes prevencionistas em matéria de acidente, especialmente do trabalho. Então, todo mundo aí, vamos promover segurança do trabalho. Faz palestra, mostra vídeo, faz o que você quiser, né? Esse dispositivo aqui, nada, é a mesma coisa. A ação regressiva, aqui tem novidade. Porque, veja bem, corta aqui para mim. Nosso país nunca foi assim muito de responsabilizar, isso em qualquer área. Tá? E a Previdência, ela sofre muito com a irresponsabilidade das pessoas, dos empregadores. O empregador não dá o equipamento, o sujeito vai lá e morre, quem arca? A Previdência, paga uma pensão por morte. O motorista, né, dirige embriagado, atropela uma pessoa, ela fica incapaz, é a Previdência que vai lá e paga a aposentadoria por invalidez. Ou o marido, né, bate na esposa, deixa ela incapacitada, quem é que vai pagar isso? A Previdência, né, que vai dar um benefício. Então, existem mecanismos processuais para a Previdência se ressarcir desses gastos. Ah, vou pagar essa aposentadoria por invalidez porque o empregador é negligente, vou cobrar dele. Ah, você atropelou o sujeito aqui, matou, eu vou te cobrar a pensão por morte. Ah, marido, você bateu na esposa, ela ficou 3 meses internada recebendo auxílio dela, vou cobrar de você tudo que eu gastei. Tudo isso está na lei. Quer ver? Volta para cá. No artigo 120, diz que a Previdência ajuizará ação regressiva contra os responsáveis em quais casos? 1. Negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho indicadas para a proteção individual e coletiva. A empresa não tomou as medidas de segurança de trabalho adequadas, o cara sofreu um acidente, está encostado pela Previdência, a Previdência está pagando, mas pode mover uma ação cobrando da empresa todo esse gasto. Ou, mais recentemente, né, a questão da violência doméstica. Tá? Violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei Maria da Penha. Então, o marido bateu na mulher, quebrou o braço dela, ela ficou 3 meses sem trabalhar, recebendo auxílio-doença, a Previdência ajuizará ação regressiva contra os responsáveis. Pode ser a empresa, pode ser o atropelador e pode ser o valentão. Aqui, marido valentão. Tranquilo? Agora, mesmo a Previdência pagando os benefícios previdenciários para essas pessoas que, na verdade, são vítimas, ou seja, o pagamento de prestações pela Previdência Social em decorrência dos casos previstos nos incisos 1 e 2, não exclui a responsabilidade civil da empresa, tá? No caso do inciso 1, ou do responsável pela violência doméstica, no caso do inciso 2. Tranquilo? Beleza. Então vamos continuar, tem mais coisa aqui. Tá no finalzinho, tá? Segura aí. Volta para cá. Benefício mais vantajoso. É um dispositivo que nem precisava estar escrito, né? Meio que óbvio. Se mais vantajoso, fica assegurado o direito à aposentadoria nas condições legalmente previstas na data do cumprimento de todos os requisitos necessários à obtenção do benefício, ao segurado que
Tendo completado 35 anos de serviço, se homem, ou 30 anos, se mulher, optou por permanecer em atividade. Então o sujeito está aqui, ele já poderia se aposentar aqui, ou a mulher já poderia ter se aposentado aqui. Preferindo continuar trabalhando, pronto, aí veio a reforma da Previdência, reduz benefício, restringe a acumulação. O que é que ele faz? Eu quero me aposentar pelas regras que estavam em vigor quando eu completei meus 35 anos, ou mulher os 30 anos. Isso aqui é o famoso direito adquirido. Nem precisava estar escrito. Tranquilo? Beleza, fico por aqui, mas volto para o nosso terceiro bloco.